E se hoje eu tivesse que perder 10 quilos? Como eu, nutricionista, montaria minha própria dieta? Isso eu vou te mostrar hoje aqui, sem modismo e com comida de verdade. Até porque o emagrecimento deve ser possível e acessível para todos. Oiê! Para você que ainda não me conhece, meu nome é André Belletti, eu sou nutricionista, ex-obeso e especialista em emagrecimento. Eu já fui responsável por várias transformações lindas aqui dentro desse consultório e hoje eu quero expandir esse meu conhecimento para todo o Brasil. Nesse canal eu dou dicas de como você emagrecer de forma definitiva, sem terrorismo, sem modismo e de forma prática. Hoje eu vou te mostrar como eu montaria essa dieta se o meu objetivo fosse perder 10 quilos. Primeiro passo, gente, o que eu ia fazer? Eu ia organizar minha rotina, tá? Então assim, falando de dieta, eu dividiria minhas alimentações ao longo do dia em 4 momentos. Então, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Primeiro passo é a gente pensar nesse café da manhã, tá? O café da manhã aí, como vocês já sabem, né, é uma das refeições mais importantes do nosso dia. Quem nunca ouviu aquele ditado, tome café como um rei, almoce como um príncipe, jante como um mendigo. Então, assim, tem muita relação isso quando a gente fala de ciclo circadiano. Já falei aqui num vídeo anterior, né, dos motivos de por que o emagrecimento ele demora tanto, tá? Então, deem uma olhadinha nesse vídeo ali também que vocês vão entender de forma geral tudo que eu vou abordando aqui ao longo desse vídeo, tá? Mas assim, esse café da manhã precisa ser bem completo, tá? Para me deixar bem saciado ao longo do dia e, enfim, né, tenha essa saciedade ao longo do dia. Tá? Primeiro passo, a gente escolher uma boa fonte de proteína, uma proteína de boa qualidade. Pode ser, então, um ovo cozido, um ovo mexido. Gosto muito de fazer um patezinho de frango. Então, um frango desfiado com creme de ricota. Pode fazer com atum ou uma carnezinha moída, né? Ah, eu não sou muito de comer coisa sólida de manhã. Talvez eu pensaria em fazer um shake proteico ou um iogurte com whey protein, que é uma proteína de boa qualidade para o nosso corpo, né? Porque a gente fala tanto de proteína, gente. Ela é essencial no emagrecimento. Porque é um dos macronutrientes, na verdade é o macronutriente que a gente demora mais tempo para digerir. Então ele fica mais tempo no teu estômago. Com isso você tem essa sensação de plenitude, de saciedade mais prolongada. Por isso que a proteína é tão importante no emagrecimento, tá? Outro fator que a gente pode e deve incluir nesse teu café da manhã é uma boa fonte de fibra, seja através de frutas ou através de farinhas e suplementos ou grãos, tá? Então a primeira coisa que eu ia fazer aqui é escolher uma fruta da estação. Então assim, se você digitar ali no Google frutas da época do inverno, ou frutas de outono, frutas de setembro, bota o mês, né? A frutas de tal mês, vai aparecer as frutas da época. Com isso, você tem produtos mais saborosos, mais nutritivos, né? Frutas mais nutritivas, com menos agrotóxicos, que eu já também falei no vídeo ali dos motivos do emagrecimento demorar. O quanto, né, esses disruptores endócrinos, que sejam esses agrotóxicos, dificultam o processo de emagrecimento. Então, escolheria essas frutas. Nesse momento, agora a gente está no mês 6, as frutas da época aí são kiwi, o caqui. Então, tentaria incluir essas frutinhas, uma saladinha de fruta. E junto, colocaria um plus de fibras para aumentar essa saciedade. A fibra tem esse esquema mais ou menos parecido com a proteína, só que ela também age a nível tanto intestinal quanto estômago, né? Mas aqui no estômago ela tem esse efeito de inchar. E ela incha, então ocupa mais espaço no estômago, você fica mais saciado. E ela também retarda esse esvaziamento do estômago, né? Então, mais um fator aí, duas formas, né? Que ela age aumentando a tua saciedade, tá? Então aqui eu colocaria, além das frutinhas, talvez um pouco de psyllium, né, que é um tipo de fibra, ou colocaria um farelo de aveia, como no meu caso, não tenho nenhuma questão, nenhuma doença específica, poderia utilizar qualquer um dos dois, mas dependendo do teu caso, talvez um seja mais indicado. Conversa com o teu Nutri, tá? Junto, obviamente, com, né, essa fritinha e essa proteína, colocaria um bom carboidrato complexo para que eu, né, tenha bastante energia ao longo do meu dia, acordando mais cedo. Então, um pão integral, ou poderia fazer uma mandioca cozida, por que não? Daria para fazer um pãozinho na frigideira de batata doce. São opções legais, mais nutritivas. Você, né, tem um consumo aí de mais nutrientes, mais fibras. Então, é um contexto como um todo, tá? E, obviamente, tomaria aí junto um cafezinho preto que eu amo, né? Rico em fitoquímicos, antioxidantes que também vão ajudar no processo de emagrecimento. Ao longo dessa manhã, ia caprichar aqui, ó,
na hidratação, obviamente, para que até mesmo, né, as fibras que eu consumi no café da manhã tenham esse efeito ao longo do dia, tá? É importante que a gente tome água para que essas fibras também facilitem tanto nessa questão de motilidade, da formação, né, do bolo fecal. Então a água é essencial também, tá? E na saciedade também. Passando para o almoço, o pessoal aí fica meio com medo. Ai, vou ter que tirar o arroz, não posso mais comer carboidrato. Gente, esquece isso, tá? Especialmente arroz e feijão, eu digo que é uma coisa obrigatória no emagrecimento, se a pessoa gostar, né? Porque o feijão especialmente, né? Além de ser rico em proteína, em fibra, ele é rico em amido resistente. O que que é isso, André? Lembra que a gente já conversou aqui em vídeos, né, sobre a questão da microbiota, sobre o intestino, o impacto de um intestino saudável no emagrecimento. Inclusive, eu tenho até um curso sobre isso, falando, né, de como melhorar a sua saúde intestinal para favorecer o teu emagrecimento. Vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem dar uma olhadinha depois lá. Então, o amido resistente ele vai servir como comidinha para as nossas bactérias boas. Então, a gente sabe que hoje a gente é quase mais bactéria que humano, né? Então, assim, fazer com que a gente tenha mais bactérias boas do que ruins é essencial também. E o feijão aqui, até mesmo o arroz, são essenciais para isso. Óbvio que a gente tem algumas técnicas e dietéticas que fazem com que você preserve mais esse amido resistente, né? Um exemplo é o congelamento, né? Então, comer comida congelada é uma coisa boa aí para o emagrecimento, né? Quando a gente fala também dessa modulação intestinal, porque a gente preserva esses nutrientes, tá? Esse amido resistente. Então, uma diquinha aí para vocês. E óbvio, arroz e feijão tem que ter nesse pratinho, tá? Junto com isso, eu colocaria uma boa fonte de proteína, novamente. O ideal é que a gente tenha aí a maior parte das refeições uma boa fonte de proteína para manter justamente nessa saciedade ao longo do dia. Tá? Seria um frango, ou às vezes um ovinho, ovo nessas refeições maiores eu não gosto muito, porque ele é uma boa fonte de proteína, mas ele também tem bastante gordura, então a gente teria que comer um volume muito grande e extrapolaria aí as nossas calorias, tá? Então eu colocaria aqui talvez um peixinho, um atum, ou até mesmo um franguinho, né? Que tu pode ir variando, o pessoal diz que enjoa do frango, mas gente, tem tanta forma que a gente pode fazer. Dá pra fazer assado, cozido, desfiado, refogado, dá pra fazer como se fosse aqueles nuggets de frango, só que caseiro. Tem muitas formas de preparar frango, né? É mais a gente ativar a nossa criatividade e colocar em prática, tá? E obviamente, né, 50% aí do meu pratinho seria aí repleto de salada, tá? Eu sempre falo pelo menos umas 3 opções. Então, os básicos, né? Hoje eu vou botar um alfacezinho, um tomate e um brócolis. Beleza. Amanhã ou no outro dia eu vou fazer uma salada de repolho refogadinho com uma couve-flor, uma rúcula, uma selga, uma chicória, quem sabe, aí rica, né? Também em fibra, em prebióticos. Então, assim, ótimo, tá? Importante sempre a gente ir variando, porque o nutriente que eu encontro em um alimento, em um vegetal, eu não vou encontrar talvez no outro. Então é importante que a gente vá variando, para que ao longo da semana, né, a gente tenha um consumo adequado desses nutrientes, que vão ser essenciais também para o emagrecimento, né? Hoje a gente sabe que aí, principalmente aí zinco, né? O zinco ali, ele é responsável por mais de 300 reações no nosso corpo, então ele é muito importante, né? E não só o zinco, né? Todos os nutrientes são importantes para o nosso corpo funcionar da forma adequada. Então, assim, emagrecer, novamente, não é só tirar caloria, né? A gente precisa pensar de uma forma integral também, tá? Como sobremesinha desse almoço, eu colocaria uma fruta cítrica para me ajudar aí na absorção, principalmente de ferro do feijão, né? E junto, colocaria um quadradinho de chocolate, umas 5, 10 graminhas de chocolate 70%, porque justamente ele é rico também em fitoquímicos, em nutrientes aí que vão ajudar a gente a dar essa desinflamada no corpo, tá? Então, também um alimento estratégico. Olha só, comendo chocolate na dieta para emagrecer, com certeza, super estratégico aqui. E é um super alimento, óbvio que na sua quantidade adequada, né? Não é todo paciente, não é toda pessoa que vai conseguir comer um quadradinho. Tem gente que eu falo assim, vamos colocar um chocolate? Da pessoa fala, tá, mas 5 graminhas no se é para comer 5 gramas, então é melhor nem colocar, porque senão eu vou comer a barra inteira. Então, depende de cada perfil de paciente, tá? Isso aí tem uma explicação genética, mas não vou entrar muito nesse assunto nesse vídeo. Mas enfim, o chocolate 70%, o cacau em si, ele é um super alimento aí para o emagrecimento. Passando para o nosso lanchinho da tarde, o que eu ia pensar em fazer aqui? Pensar em fazer um bowl de iogurte, por exemplo, que é uma boa fonte de proteína também e de probióticos. Então assim, o pessoal fala, eu vou tomar probiótico.
Gente, a base é a tua alimentação. Então, assim, não adianta tu tomar um probiótico caríssimo e tu não cuidar da base. Então, assim, a gente precisa dar comidinha para as bactérias, precisa aumentar também a população dessas bactérias, mas hoje a gente consegue fazer isso através da alimentação, né? Então, opções aí que a gente poderia colocar, talvez, né, pensando nessa modulação intestinal, um iogurte, daria para colocar o próprio kefir que a gente pode produzir, né? É bem bacana. Então são opções, dá para colocar uma kombucha, né? Se você gosta de chucrute, às vezes até no próprio almoço dá para colocar, né? Mas pensando aqui no lanche da tarde, novamente, uma boa fonte de proteína, tá? O que eu pensaria aqui para mim que eu gosto? Um iogurte natural com um pouco de whey protein, né? Que é uma proteína de excelente qualidade, tá? Junto, mais algumas frutas, colocaria algumas fontes de boas gorduras, né, que a gente vai encontrar aí nas oleaginosas, então castanha, amendoim também, tá? O pessoal às vezes tem preconceito com amendoim, mas não, amendoim, ele é excelente para saciedade exclusivamente, especialmente porque ele é rico em ômega 9, né? Então, assim, vai ajudar aí nessa modulação de saciedade. Então, é um alimento que eu gosto, óbvio que a gente não vai colocar muita quantidade, mas é um alimento que em pouca quantidade a gente consegue aí ter um resultado legal, assim como o abacate, por exemplo, tá? Mas à tarde eu pensaria em um bowl, né, de iogurte, whey protein, alguma fonte de fibra junto e frutinhas, né, frutinhas da época aí, deliciosas, maravilhosas. Ou outra opção, que eu sou muito de salgado, né? Então, assim, um dia que eu não ia comer esse iogurte, pensar em fazer um sanduíche natural. Por que não? Dá pra gente fazer um sanduíche natural super nutritivo. Então, faz aí um patezinho, né? Como a gente pensou lá pro café da manhã, com um franguinho ou uma carninha, ou até mesmo dá pra gente fazer aí com um tofu, né? Se você for vegetariano, ou quiser dar uma controlada aí no consumo de carne, dá pra gente fazer com uma proteína de soja texturizada, dá pra fazer às vezes aí um hambúrguerzinho de grão de bico, algo do tipo também, uma opção aí que vai deixar bem saciado, tá? São opções que a gente pode fazer. Nesse pãozinho, colocar aí o tanto de verdurinha que couber, né? Colocar uma cenourinha, colocar um alface também, porque não? Uma chicória. A chicória, né, como eu falei, ela é rica aí em prebióticos, né? As comidinhas para as bactérias intestinais. Então é excelente a gente incluir ao longo do dia, tá? Junto ainda dava para ter um espacinho aí para uma fruta, né? Pega a tua fruta favorita, uma melancia, um melão que é baixinho em caloria, dá para comer um volume maior, um morango, né? São opções legais aí pra gente colocar junto com essa opção de sanduíche, tá? Então, assim, fazendo uma refeição completa, como vocês podem ver, o ideal, cada refeição, a gente ter aí o máximo de macronutrientes possível. Então, assim, todas as refeições, ou a maioria das refeições, ter uma boa quantidade de proteína, ter gorduras boas, né? Ter um carboidrato de excelente qualidade. Então, assim, por exemplo, ali no lanche da tarde, a gente vai ter o exemplo do iogurte. Proteína do iogurte, do whey protein, o carboidrato das frutas, né? A gordura das oleaginosas. Então, assim, tenta começar a pensar dessa forma, tá? É o que eu faria se hoje eu fosse montar uma dieta para perder 10 quilos. O que eu posso incrementar mais? Porque justamente, como eu falei para vocês, no primeiro momento, a gente não precisa pensar em retirar tudo, em pensar em só contar caloria, tá? Como eu falei, eu já tive muitos pacientes aqui que perderam 8, 10 quilos apenas a gente mudando a composição da dieta, a qualidade nutricional dessas dietas, tá? Então, assim, às vezes em coisa de 2, 3 meses tu perde essa quantidade, até menos tempo, né? Às vezes se tu já faz uma atividade física, melhor ainda. Então, assim, a gente mudando a base, né? Focando na qualidade nesse primeiro momento, que é limpar essa casa para que tudo funcione, é a melhor forma, é a melhor estratégia, tá? Confie em mim, os resultados são reais. Para o jantar, ou eu faria o mesmo esquema do almoço, repetindo o almoço, né? Então, um arrozinho, um feijão, uma carne, bastante salada, tá? Aqui daria para fazer também uma coisa que eu gosto muito e passo para alguns pacientes, é uma quesadilha, né? Que eu pegaria ali o Rapidez, que seria uma fonte de carboidrato, o Rapidez integral, faria uma carnezinha moída com molho vermelho, com tomate, né? Já seria uma boa fonte de proteína, fitoquímicos do tomate, então uma dieta bem colorida, né? Cheia de nutrientes essenciais para o teu corpo. Fazia essa quesadilha, depois faria uma guacamole, então uma gordura excelente do abacate que vai te ajudar na saciedade, né? Aí com tomatinhos, temperinhos. Comeria, essa seria uma opção de jantar, talvez aí para uma sexta-feira, né? No dia a dia fazer uma opção mais próxima do almoço. Então assim, gente, não teria segredo, tá? O que eu falo, pessoal, hoje eles querem muito modismo, muita estratégia louca, mas a base, o que realmente funciona, não é feito. Então, assim, como que vocês querem ter resultados,
ter resultados tão maravilhosos quanto dos meus pacientes que eu mostro e apresento aqui para vocês, se o básico, né, a base, vocês não conseguem fazer. Então, acho que muito de ficar procurando estratégia louca na internet, vocês deveriam vincular, né, os seus olhares, a sua atenção para o que realmente importa, o que realmente funciona. E é o que eu ensino aqui nesse canal, tá? Então, me conta aqui nos comentários o que você achou dessas opções. Se você já sabia de tudo que a gente conversou aqui, me fala um pouquinho como que é a tua rotina alimentar, o que tu come no café da manhã. Opa, vendo esse vídeo, André, tu me deu um insight, vou ter que colocar talvez um pouquinho mais de fontes de proteína, ou tem que colocar algumas fontes de gordura, porque a gordura também vai ajudar gorduras boas aí na sociedade. Opa, talvez estou comendo um pão francês de manhã, não é um problema comer um pão francês, mas o que eu estou comendo junto com ele? Estou comendo ele com uma geleia, com queijo, só que não rola botar um ovinho ali dentro, comer uma frutinha junto, ou então, não ligo muito pro pão francês, posso comer integral, beleza? Né? Trocas que a gente pode fazer aos pouquinhos para melhorando a tua qualidade nutricional, porque essa vai ser a base do processo. Depois a gente pensa em estratégias mais agressivas, em tirar mais caloria, tá? Mas a base precisa ser muito bem feita. E eu tenho certeza que se eu fosse precisar, né, se eu precisasse perder 10 quilos, a base da minha dieta seria essa. E eu ia conseguir chegar nesse resultado. Porque foi como eu consegui quando eu perdi 30 quilos. Né? Então, assim, eu já tinha ido em muitos profissionais, como eu sempre falo para vocês, e nunca conseguia chegar no resultado. Foi quando eu comecei a entender o meu corpo, estudar, né? Que eu realmente comecei a entender o que eu precisava, que não era uma dieta mirabolante, não era uma estratégia radical, mas sim melhorar o meu contexto, melhorar a minha base. Então é o recado que eu dou para vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se inscrevam aqui no canal. Quem ainda não conhece meu curso, dá uma entradinha lá para conhecer o SOS Intestino, que eu aprofundo um pouco mais sobre essa questão da saúde intestinal, com o emagrecimento, como melhorar o intestino para que você consiga efetivamente emagrecer de forma definitiva. Se você não me segue lá no Instagram, segue lá, @nutri.andreabelletti, lá a gente fica mais pertinho, compartilha algumas diquinhas nos backstages, mostro, né, casos aí de alguns pacientes, então bem legal, tá? Me sigam por lá. Como eu falei, deixa o like, comenta aqui embaixo, né, como é que tá a rotina alimentar de vocês, o que vocês acharam do vídeo, deem dicas aí, né, do que vocês querem ver aqui nesse canal. E é isso, gente. Uma ótima semana pra vocês e até o próximo vídeo. Beijão!